Olá, sou Fabrício Benevenuto e essa aula é sobre estruturas definidas pelo próprio programador, né? São os chamados registros. Bom, a gente lidou até aqui no curso com variáveis de diferentes tipos, inteiro, float, double, char, e esses tipos, eles são simples, é o que a gente chama de tipos simples ou básicos, né? A gente lidou também com arrays e, de maneira geral, matrizes e, né, essa forma de armazenar os dados, né, de colocar várias variáveis iguais, né, num espaço de memória. E os arrays são, assim, é uma estrutura já bem mais, né, elaborada, uma estrutura composta, porém ela é uma estrutura homogênea. Você vai colocar o mesmo tipo de dado, né, naquele array todo. Tá? A linguagem C permite a criação de um tipo de dado que é composto, né, que é complexo, porém ele tem mais de um tipo. Você pode colocar variáveis de tipos diferentes. Então, como é que faz isso? Né? Vamos falar disso nessa aula. A sintaxe já está aqui, né? A gente, como é que é uma estrutura, né? A gente cria uma estrutura para poder fazer isso. E essa estrutura ela vai ter os diferentes tipos, né? Lá dentro, as diferentes variáveis lá dentro, né? Agrupadas nessa estrutura. Né? E aí você pode colocar char, pode colocar int, pode colocar uma variável, né? Do que você quiser, pode ter um array. A gente vai falar dessas várias coisas aqui, tá? Mas basicamente a sintaxe é essa daqui, é usando o struct. Tá? Essa palavra nova que a gente está trazendo aqui, é uma palavra reservada, né? E aí você cria o nome dela, dessa estrutura. E aí dentro dessa estrutura você vai colocar os outros tipos, né? Os vários tipos de variáveis você vai colocar ali. Vamos supor que você queira colocar duas variáveis do tipo char para armazenar alguma coisa ali, pode ser até uma string. Se você pode criar uma variável do tipo inteiro, né? E você põe todas as suas variáveis com seus tipos aqui dentro. Cabe até uma outra estrutura aqui dentro, cabe array, cabe tudo, tá? Colocou os seus tipos, você fecha essa chave, né, da estrutura e põe ponto e vírgula. Né? Esse aí é muito comum, tá? Esquecer esse ponto e vírgula aqui. Bom, essa é a definição, é como você cria o tipo. Tá? Então tem que ter isso em mente. Esse aqui é uma definição para você criar o seu tipo. Agora, se você cria um tipo, você pode criar uma variável daquele tipo. Né? Uma estrutura, né? Então ela pode ser vista como uma forma de agrupar dados. Vamos dar um exemplo aqui de uma estrutura para fazer um cadastro de pessoas. Né? Então eu estou criando aqui uma estrutura, struct, cadastro. Esse vai ser o nome do meu tipo, que depois eu vou usar para instanciar variáveis, né, que serão cadastros de pessoas. Então eu posso, aqui eu ainda não tenho as variáveis, eu estou criando o tipo. Tá? Então como é que vai ser esse meu tipo? Ele vai ter aqui uma variável que chama nome e que tem 50 caracteres, né, para guardar uma string, né, de 50 caracteres. Eu tenho aqui uma outra variável que é do tipo inteiro, que vai guardar a idade da pessoa. Tem outra que é para guardar o nome da rua da pessoa. E para completar o endereço, eu tenho um inteiro para guardar o número da rua. Esse é o meu tipo cadastro. Tá? Ele é composto, olha, com tipos diferentes de dados lá dentro. Eu tenho duas strings e dois inteiros. Tá? Então, essa é a definição, né? Como você, que é um exemplo, né, de como você cria o tipo e a partir de agora você precisa usar, instanciar a variável para utilizar esse tipo. Eu ainda não estou apenas definir, né? Definir como é que vai ser o tipo. É assim que você faz. Normalmente a gente faz isso no início do código, acima lá do main, para você usar aquele tipo ao longo das funções que eu for desenvolver ao longo do seu código, tá? Você tem que primeiro instanciar o tipo, né? Definir o tipo. Bom, uma variável desse tipo pode ser definida da seguinte forma. Então, aqui eu vou criar a variável, struct cadastro C. Tá? Então, eu criei a variável. Né? Por ser um tipo que foi criado pelo programador,
você não pode chegar lá simplesmente e escrever cadastro C. O código eu acho que ficaria muito confuso, porque você perde essa noção, né, do que é definição do tipo. Você tem int, você tem double, você tem char, de repente você tem cadastro. Aí, de repente você tem pessoas, aí vai virando confuso o que é o tipo, o que é a variável. Então, toda vez que você vai criar, você precisa escrever struct cadastro. Quer dizer, essa daqui foi criada por você precisa voltar com a palavra struct aqui, tá? Então, a struct, a palavra, está vendo que ela é usada no momento de definir e no momento de criar a variável também. Então, vem sempre antes da palavra cadastro, que foi o nome do tipo que você criou. C, então, é a variável. Então, vamos fazer como um exercício aqui, para você mesmo pausar o vídeo, tentar ver se você está entendendo. Normalmente nas salas de aula eu costumo pausar e falar, faz aí. Aí todo mundo acorda e tenta ver se está entendendo, né? Talvez você faça isso daqui. Isso aqui, tem que criar uma estrutura para armazenar um número de matrícula de um aluno e 3 notas dele. Vamos supor 3 notas, prova 1, 2 e 3, de PDS 1. Né? A solução aqui. Solução, você cria então uma struct aluno, né? Chamar ela de aluno, e eu vou criar uma aqui que pode ser número do aluno, número matrícula, o nome que você quiser, o nome de variável. E aqui 3 notas, né? Int nota 1, nota 2, nota 3. Ponto e vírgula depois da minha chave, né? Isso é uma coisa meio nova, né? Você fechar a chave ainda e colocar o ponto e vírgula, é a definição do tipo. Então, ele é entendido como um comando só. Então, você precisa ir lá e fechar aqui o comando de definição, tá? Com ponto e vírgula. Então, é isso. Está criado o meu tipo né, aluno. Né? Bom, o uso de estruturas, né? Vamos aplicar isso de uma maneira melhor. Ele facilita muito a manipulação de dados no programa. Vamos colocar um pouco de complexidade aqui. Imagina que a gente tem que cadastrar, né, fazer 4 cadastros de 4 pessoas diferentes. Né, e aí você começa a criar aquele monte de variável, colocar número na frente, olha lá, ó, char, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. Né, isso, dependendo do que você for fazer, fica bem trabalhoso. Né, você vai ter que criar a idade 1, 2, 3... Fica muito copiar e colar, aumentando muito o código, ficando um código mais chato. Tem como se fazer isso de uma maneira muito mais organizada, que é com a estrutura. Né? Olha só, o que você pode fazer é pegar aquela estrutura que a gente já conversou aqui, que é a estrutura de cadastro, né? E tem as duas variáveis aqui, string e duas inteiro. E aí aqui eu vou criar as variáveis. Então eu repito a palavra struct cadastro, né? Como está aqui, ó. Struct cadastro, é o meu tipo. E aqui o nome das variáveis, C1, C2, C3, C4. Pronto, tem 4 variáveis desse tipo aqui. Né? Mas ainda falta algumas coisas para explicar. Como é que eu acesso o nome dentro da variável C1? Como é que eu acesso o nome dentro da variável C2? Como é que eu escrevo lá? Então vamos falar de tudo isso aqui. Uma forma de acessar uma variável dentro da estrutura é através do ponto. Aqui eu estou criando uma variável do tipo cadastro, né? E a minha variável vai chamar C. Então, C é o cadastro de uma pessoa. Tá? O nome dessa pessoa, eu vou usar o string copy aqui para colocar João na variável nome que está dentro de C. Tá vendo? Eu ponho C.nome. Né? Aqui é o destino, aqui é a fonte. Coloquei lá. Bom, aqui agora eu vou fazer um scanf, até para mostrar diferentes formas de ler os dados, né? É um scanf normal para ler o inteiro, só que eu vou armazenar numa variável que é o c.idade. Tá vendo? Acessei a variável normalmente, se fosse uma variável inteira qualquer aqui. Só que eu estou acessando ela dentro da minha variável complexa, que é do tipo struct, né? Não é do tipo struct, tipo cadastro, né? O meu tipo criado aqui. E aqui eu vou colocar avenida 1 dentro do c.rua, da minha variável rua, que está dentro de C, e c.número igual a 1082. Tá? Então, com isso, eu preenchi os valores de todos os subtipos ali dessa minha variável cadastro. Essa variável do tipo cadastro, essa variável C.
Bom, da mesma forma como a gente inicializa um array, né? Você pode inicializar um array colocando os valores nele, né? Já criando no momento da criação. É a mesma coisa que você pode fazer com uma struct, tá? Ao criar, você pode já preencher os valores, tá? Daquela variável. Você pode simplesmente... É a mesma sintaxe de atribuição de valores na inicialização de um array. Tá? Aqui um exemplo, a gente cria um tipo, né? Ponto, né, struct ponto, e esse ponto ele vai ter dois inteiros, né, como parte dele, como se eu estivesse representando um ponto num espaço bidimensional. E aí eu crio então, né, struct ponto p1, aqui essa é a variável, né? Eu acabei de criar, estou criando ainda, né? Estou na inicialização. Eu já atribuo dois valores. Como são dois valores inteiros, tudo certo. Você só não pode tentar atribuir coisa que não é o tipo que foi definido aqui. Pronto, eles serão atribuídos às variáveis aí no momento da inicialização e elas já vão ter o valor 220 a 110. Bom, para não ficar dúvida, né, como é que eu faria para ler então todos os valores, né, de uma variável criada com um struct do teclado, né? Eu vou mostrar os exemplos. Então, por exemplo, você pode vir com getS, né, gets, e pegar a variável c.nome, né, vai ler do teclado. Scanf, e aí você põe %d, põe comercial e põe c.idade. De novo, um getS com string, e aqui de novo mais uma leitura com scanf. Né? Bom, então a gente vê que estrutura, assim, as variáveis, né, dentro de uma estrutura são sempre um agrupamento de dados mesmo. Elas podem ser acessadas de forma independente uma das outras, né? É simplesmente para você agrupar e organizar. Talvez a aplicação mais válida é essa daqui, que eu vou mostrar com esse exemplo, né? E se a gente quisesse, né, voltando naquele exemplo lá dos 5 cadastros, 4 cadastros, se a gente quisesse fazer agora 100 cadastros, né? Como é que faria? Né? Bom, você pode fazer um array. Se você pode criar o tipo e pode criar uma variável do tipo, você pode criar um array do tipo. Né? E aí sim você pode armazenar 100 cadastros de uma maneira muito limpa, simples, né? com um único comando. Né? É uma forma bem fácil de lidar. Veja como é simples aqui. Ó. Vamos criar o cadastro, né? Seu struct. Vamos criar aqui o array de cadastros. Né? Você cria o struct cadastro, C, coloca lá 100. Pronto, tem 100 elementos. Um array é você tem 100 elementos que são iguais. Né? São 100 elementos homogêneos ali. Porém, cada um desses elementos agora é uma variável do tipo cadastro, que é uma variável com 4, né, tipos. Você consegue ter lá 2 strings e 2 números inteiros. Então, você tem ainda a homogeneidade do array, ou seja, ele tem só cadastros, né, todos são cadastros, porém, você tem uma rede de um tipo que é complexo, né, que é composto. Para não deixar dúvida, né, ficar bem claro, escrito aí no slide, a gente então, struct, você vai ter um conjunto de variáveis que pode ser de tipos diferentes, né, e no array você tem uma lista de elementos do mesmo tipo. Tá? E essa lista pode ser, inclusive, de elementos que você mesmo criou como struct. Então, vamos ver aqui um exemplo de como que a gente acessa os elementos, né, de um array, como é que a gente vai lidar com os elementos de um array. Como é que fica isso? Porque essa é a maior aplicação assim, para a gente armazenar um conjunto maior de dados de forma organizada. Tá? Então, criei aqui, né, assumo que o struct cadastro já foi definido antes, tá? Do main, já estava lá definido. E aqui eu criei um array de 4 elementos, tá? Do tipo cadastro. Então, faço um for, que vai percorrer os 4 elementos. E aí, eu vou ler, né, do teclado, né, o nome e armazenar na posição C de I. Tá vendo? A gente tem que pôr o ponto depois do colchetes. Então, aqui eu acessei o elemento do array. Em seguida, eu acessei, né, o que isso aqui me retorna é um elemento do array. Só que eu quero a variável nome desse elemento. Né? Então, a lógica é essa daqui. Mesma coisa do scanf, eu quero salvar o valor ali do teclado no c.i
ponto idade. Desculpa, C de I, né, colchete de I, ponto idade. E aí vem o getS de novo e o scanf com a mesma sintaxe aqui. Tá? Com isso eu vou ler os 4 elementos do teclado, a pessoa vai digitar 4 cadastros. Bom, pensando naquele exercício que eu passei agora há pouco, vamos fazer então um programa para ler o número de matrícula e 3 notas, né? Notas de prova 1, 2 e 3, só que agora de 10 alunos. E vamos usar for e um array com estruturas. Então, considerando aquela estrutura que já está criada, né, de aluno, né, para representar um aluno com a matrícula e suas 3 notas, eu vou criar aqui um array de alunos. Né? Eu tenho um array de alunos aqui. Cada aluno ele é um número de matrícula e 3 notas. Tá? Então, eu vou ler com o scanf, né, o meu número de matrícula de um aluno. Né? Vou armazenar aqui na primeira posição, que é o 0, né? Um for que eu estou fazendo. Então, com isso, eu vou percorrer 10 alunos. Vou colocar todos aqui no array. Depois eu vou ler a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Eu vou fazer isso 10 vezes. Uma coisa que a gente pode fazer com estrutura, que é bastante útil, é atribuir, né, uma estrutura a outra. Né? Elas têm que ser da mesma estrutura, tem que ser do mesmo tipo. Né? Então, eu criei a estrutura de cadastro C1, C2, para C1 é igual a C2. Os valores são copiados, né, de todas as variáveis de C2, né, para C1. Tá? Agora, se eu criar um struct cadastro C1, criar um struct ficha C2, elas são diferentes. Elas têm variáveis diferentes lá dentro, tá? Aí não tem como atribuir uma coisa a outra, porque, enfim, elas são tipos diferentes. Né? Não tem nem jeito de tentar fazer. Tá? Bom, obviamente, como o array ele tem ali uma sequência de variáveis, né, que são iguais, são do mesmo tipo, são homogêneas, né, você pode fazer a atribuição de um elemento do array a um outro elemento do array, né, do mesmo array. Então, aqui, ó, criar uma variável cadastro C10, e aí eu posso fazer C1 é igual a C2, ou seja, eu acabei de pegar o cara que estava na posição 2 e copiar ele para 1. Tá? Então, você pode manipular o array de cadastro sem ter que ficar copiando cada variável, e sim simplesmente fazendo, né, você criou um tipo, então essas duas variáveis que são do mesmo tipo, você pode fazer atribuição normalmente entre elas. Tá? Existe ainda a possibilidade de criação uma, de uma estrutura que tem dentro dela uma outra estrutura. Nesse exemplo que a gente vem usando do cadastro, a gente tem lá a rua e o número da rua. Você pode chamar aquilo de endereço, né? Criar uma estrutura chamada endereço, né? Que vai colocar rua e número lá dentro. Então, dentro do cadastro, você pode colocar um valor, né? Uma variável que vai ser dessa estrutura aqui, endereço. Como é que a gente faz isso? Né? Então, dentro de cadastro, eu vou criar nome, idade, e essa estrutura já tem que estar definida previamente, tá? Você tem que colocar essa aqui antes dessa. Né? Então, primeiro eu tenho a estrutura endereço. E aí eu venho com a struct endereço, já que ela existe, está aqui em cima, definidinha, e eu vou chamar isso de ender. Né? E aí veja como fica a coisa, né? Você tem lá nome e idade, é um string, é um inteiro, e aqui você tem chama ender, a sua variável, né? E ela é desse tipo, struct endereço. E se ela é desse tipo, ela tem lá dentro 2 campos. Né? Ela tem um campo que é para string e outro para o número, né? Que seria a rua e o número da rua. Como é que eu acesso os dados da minha struct dentro da minha struct, dentro de uma outra struct? Você usa o ponto também. Né? Então vamos fazer um exemplo aqui, onde a gente criou, né, o cadastro C, e aí eu ponho c.nome, né, eu vou receber João, um string copy aqui, ó, João vai cair aqui dentro de c.nome. Eu leio, né, a idade da pessoa pelo scanf, né, c.idade, o comercial aqui. Agora, eu vou colocar o endereço, né, dentro da minha estrutura que chamei de ender. Né? Ela foi criada assim. Então, eu faço c.ender e ponto rua. Aí eu coloco Avenida 1 de Ender. E aí eu venho com c.ender.número para acessar o campo número da minha, né, variável que Ender, né,
que é do tipo endereço, né? E que é um subtipo da minha variável C cadastro, tá? Então, assim, eu tenho o comercial que vai processar o endereço dela. E assim eu faço com o meu scanf. Bom, novamente, da mesma forma que eu posso inicializar estruturas, da mesma forma que a gente faz com arrays, se você tem uma matriz, você também pode inicializar os valores daquela matriz, você usa a mesma sintaxe aqui para inicializar uma estrutura de estruturas, né? Então, eu estou criando aqui uma... né, eu coloquei com essa sintaxe um pouco só em 2 linhas, mais espremidinho aqui para o meu slide, né? Mas aqui, ó, criei uma estrutura ponto, né? Que vai ter 2 campos, x e y. E aí eu fechei ela toda aqui, tá? Acabei nessa linha, ó, né? Fechei a chave, ponto e vírgula. Essa outra estrutura, ela é o retângulo e ela usa a minha estrutura ponto que eu acabei de definir. Então, ela tem ponto, início e fim. É como se pudesse definir um retângulo por 2 pontos apenas, né? Com um ponto de início e um ponto de fim do retângulo. Então, eu vou fazer aqui a criação da minha variável R, já inicializando valores. Tá? Então, eu vou colocar primeiro, ao criar, né, o R, eu coloco, então, 10, 20, né, que vai ser para os valores de um dos pontos, e 30, 40, que são para os valores do outro ponto. Então, com isso, eu tenho os meus 2 pontos já instanciados, meus pontos início e fim, com seus valores de x e y instanciados aqui, 10, 20, depois 30, 40. Bom, de estruturas era isso, né? A gente viu tudo que dava para fazer. Agora, vamos falar de enumerações. Enumerações, elas permitem, né, que a gente dê valores específicos para as variáveis, dê nomes específicos para as variáveis que podem assumir aqueles valores que você pré-define. Então, exemplo, né, um trabalhador ele pode ser empregado, desempregado, aposentado. Esses seriam os meus 3 valores de variáveis se eu criar essa enumeração, né, trabalhador. Né? Conta de banco, ela pode estar ativa, inativa, bloqueada. Então, eu posso criar, né, esses 3 valores e falar, ela pode assumir esses 3 aqui. Né? Como é que a gente faz? A primeira coisa a fazer é definir os possíveis valores que essa enumeração vai ter. E a sintaxe para fazer isso é essa aqui. Coloquei num, aqui eu estou colocando um nome que eu estou dando de colors, né? E os valores que colors pode assumir são esses aqui, são nomes que eu estou criando aqui também. Repara que não tem que pôr, não é uma string, não precisa pôr aspas, são os nomes que você vai definir e que podem ser aceitos quando eu criar uma variável, né, como parte dessa enumeração. Então, os valores que ela pode assumir são black, blue, green e por aí vai. Se separa por vírgula, abre uma chave, fecha essa chave e põe o ponto e vírgula, assim como no struct. Tá? E aí, vamos criar então, né, que eu vou criar uma variável aqui, ó, né, um tipo, né, enumerado que eu criei, que é o colors, né, enumColors, e aí eu criei essa variável minha aqui, cor parede. E cor parede pode assumir como valores alguns desses valores aqui, tá? Aliás, um desses valores aqui, eu coloquei white, tá bom? Então, isso, cor parede é igual a white. Então, você pode, né, você pode organizar bem seu código quando você tem valores pré-definidos, que alguma coisa pode acontecer. Fica fácil de ler o código, né? Você pode facilitar o entendimento de quem vai trabalhar com seu código depois, depende da aplicação. Bom, em muitas linguagens de programação, ao criar, né, ali os valores que aquela variável, né, que é uma enumeração pode assumir, elas não podem assumir outro valor. Porém, isso não acontece na linguagem C. Né? Vamos lá, criamos as variáveis, explicamos direitinho que eram black, blue e tal, né? E fizemos essa enumeração. Mas na prática você pode vir cá e fazer esse comando, enumColors, cor parede igual a 23. E ele não vai. No máximo, o compilador, dependendo do que você está usando, vai te dar um warning, mas ele vai permitir. Por quê? Porque na linguagem C, né, os valores ali são inteiros. Na prática é isso que está acontecendo. Então, aqui ó, na prática, quando você cria aqui o black, blue, tá, eles vão simplesmente, black vai ter o valor 0, né, blue vai ter o valor 1 e assim por diante. Tá? Eles seguem uma sequência a partir do 0 então, na hora que você cria. Então, como é um inteiro, você pode associar um número a ele,
atribuir um número a ele, até mesmo um número que não está dentre esses especificados. Só serve para a gente organizar mesmo, né, o dado, mas na prática aquilo é simplesmente um número inteiro, é uma substituição mesmo que está acontecendo. Então aqui ainda tem mais coisas que você pode fazer. Você pode dizer qual número você quer que representa aquele valor ali, tá? Então você define os valores, enum, dia, semana, abre chave, e aí eu atribuí um valor para cada um. Em vez de escrever domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu falei, não, domingo vai ser 0, segunda vai ser 1, terça vai ser 2, quarta vai ser 3 e, por aí, e assim por diante. E pior, eu falei, sábado e domingo é tudo fim de semana, para minha aplicação não vai mudar nada, eu vou botar sábado igual a 0, igualzinho domingo. Você pode até repetir os valores. Entendeu? Então, isso é possível, é como se você atribuísse, né? E aí, na prática, é isso que a linguagem vai fazer. Em algum ponto você pode perguntar mesmo se o dia da semana é igual a 0. Quer dizer, você está falando ali que ele é sábado e domingo, ou é domingo. Né? Bom, quando você não define um valor, aí ele vai seguir, começar com o primeiro valendo 0 e os seguintes vão valendo 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, além, né, isso é tudo que a gente tinha para enumerações, tá? Apenas isso mesmo, é simples, é fácil de usar também. A linguagem C, ela permite a criação de apelidos, né, para tipos básicos, tá? Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é criar uma variável do tipo char, né? Falar, olha, char vai chamar bool, que é para eu poder lidar com booleano, se é 0, se é 1, eu quero fazer esse tratamento para não ficar usando char, eu vou trabalhar com bool. Então, muda o nome dela, é um apelido. Né? Olha só, aqui eu vou criar typedef, estou definindo um tipo, né? Inteiro pos, né? Inteiro positivo, né? Eu vou chamar o meu unsigned int inteiro pos, quero as coisas em português, vou mudar para inteiro pos. Pode fazer. Então, é um apelido, tá? Cuidado com isso, porque é um apelido, e aí o apelido que você está usando. Então, uma outra pessoa pega para ler o código e começa a falar, mas meu Deus, o que é inteiro pós? Porque você, né, tem um apelido para o tipo, e aí você pode usar. Então, você cria variáveis daqui, né, do tipo inteiro pós, e aquilo pode ser confuso porque a pessoa está acostumada com assigned int, né? Então tem que tomar um certo cuidado, mas às vezes quando a gente lida com struct principalmente, você pode criar um typedef ali para poder simplificar e não ficar escrevendo struct toda hora. É uma forma de fazer também.